Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão? Hoje, sexta-feira, Deus está no controle de todas as coisas, não é verdade? Tenha um bom dia, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre sua vida e sobre a minha vida. E hoje a minha devocional, a minha reflexão está no livro de Números, tá? Nós vamos comentar um pouco sobre o que o Espírito Santo de Deus falou para mim essa manhã. Quando há um momento na nossa vida, nós cristãos, né, que servindo a um Deus vivo, um Deus poderoso, e acreditamos no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos capacitou. E, às vezes, muitas pessoas discordam, né? Acham que o seu chamado não é, vamos dizer assim, aquilo que você pensa, e você talvez não tenha nem sido chamado, simplesmente você está ali por conveniência, ou então porque você conhece alguém e esse alguém simplesmente te colocou naquela posição. Isso me levou muito a refletir sobre o que aconteceu lá no deserto, quando em um determinado momento da vida de Moisés e Arão, um grupo se levantou-se contra Moisés e Arão, questionando sobre a escolha de Arão, aonde Arão estava sendo, Moisés colocou Arão como sacerdote. Então, Deus, ali naquele momento, falou grandemente com Moisés, como falou com Arão, como falou com o povo. Né? E ali o povo insinuou que era simplesmente porque Arão era irmão de Moisés e ele estava ali, tinha colocado ele como sacerdote. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Espera até o final desse vídeo, porque esse vídeo tem uma resposta para você. Porque muitas vezes as pessoas nos julgam, né? Porque você está ali, então quem me colocou ali. E muitas vezes nós perdemos a convicção de quem realmente nos chamou e quem realmente nos colocou na posição que nós encontramos. Então, Deus manda o povo, chama aquele povo para uma prova. Que cada tribo, cada cabeça de cada tribo iria trazer uma vara. E Moisés, essa proposta agradou realmente ao povo. Né? Mas aquela vara, cajado que as pessoas tinham como símbolo de autoridade, foi um ato muito audacioso de Moisés em fazer uma prova naquele momento, diante daquele povo, sem saber se Deus realmente ia dar resposta àquilo que ele tinha colocado, que Deus tinha falado para ele. Porque muitas vezes nós, irmãos, duvidamos daquilo que Deus manda a gente fazer. Então, depois disso, diante de uma prova tão evidente, né, reconheceram, irmãos, que não foram Moisés, sabe? Diante daquela prova, que não foi Moisés, mas Deus é mesmo quem havia constituído Arão e seus filhos, naquele momento, no sumo sacerdócio. Ninguém mais poderia, agora, naquele momento, depois daquela prova de enterrar os cajados, e no outro dia, 24 horas, né, eles trouxeram as varas com o nome, né, o nome de cada tribo tinha lá na vara, o nome da tribo, que foi escrito sobre a de Arão, a de os líderes que ali se encontravam. E Moisés colocou todas aquelas varas, aqueles cajados, no tabernáculo, enterrou, a Bíblia diz que ele enterrou. E mandou retirar-se para voltar num outro dia. Porque cada um dos chefes das tribos, como eu falei no início, iria ver a sua vara, reconhecer. Tá?
Então, o povo também iria reconhecer daquele que a vara saísse diferente. Os irmãos sabem que houve ali um milagre, porque a vara, ela não tinha como frutificar, dar flor, não tinha, porque era a vara. Ela não estava ligada a um tronco de árvore. Então, iria acontecer realmente um milagre. Só Deus poderia fazer aquilo que fez ali naquele momento. É certo? Que haveria que produzir, vamos dizer assim, alguns brutos. Produziu alguns brutos ali, ou também. O que era mais estranho, irmãos, que ali aconteceu é que as amêndoas, que houve, um milagre. As amêndoas, como diz a palavra de Deus, as amêndoas, ela ficaram maduras de um dia para outro. Você tem ideia do que é isso, irmão? Você tem ideia do que era, sabe, acontecer isso? O processo. Porque, irmãos, aquela vara de amendoeira, irmãos, não poderia florescer porque ela estava morta. Estava morta, era um cajado. Então, a escolha de Deus para com Arão e os seus filhos tinha que ser um milagre. Porque poderiam dizer que foi Moisés que fez alguma coisa com a vara, mas não. O que aconteceu, além de florescer, ela deu amêndoa. Irmãos, às vezes milagre pode ser para a gente hoje, ainda é um grande milagre. E o nosso ministério, irmão, aquilo que Deus tem colocado na minha vida, na sua vida, que está vivendo hoje, vivendo agora, você que está precisando dessa palavra, eu te digo uma coisa. Aonde você está, onde você foi colocado, onde está a sua posição, tenha convicção e certeza que Deus colocou você. Hoje não se faz mais necessário colocar um cajado, enterrar um cajado. E talvez se fosse necessário, Deus faria o mesmo milagre. O milagre, aquele milagre deixou o povo de tal maneira admirado que o seu ódio por Arão e Moisés mudou. Simplesmente mudou, irmão. Mudou-se e a partir dali começaram o quê? A venerar a Moisés e Arão. Então, pelo juízo de Deus que manifesta em nosso favor, em favor deles, também manifesta através também em nosso favor aqueles que têm chamado, aqueles que estão na frente de trabalho, aqueles que estão no campo. Pode ter certeza, irmão, que nós não podemos ter medo. Se a sua convicção, na sua mente, no seu coração, no seu pensamento, está dizendo para você mesmo, olha, Deus me colocou aqui, Deus me chamou, Deus fez isso na minha vida. Assim, irmão, o medo tem que desaparecer. Devemos, irmãos, resistir ao inimigo, porque muitas vezes são o inimigo, como era aqueles irmãos que estavam invejosos, passaram a ser inimigos entre parentes de Moisés e de Arão, porque eles queriam que eles escolhessem. Mas naquele momento não era o povo que tem que escolher, era Deus. E nesse momento não é o povo que tem que dizer se vocês têm chamado ou não. É que se Deus te escolheu, a coisa vai fluir, tá certo? A coisa vai fluir. Então, Deus manifesta, irmão, assim, na sua obra, desse jeito. A gente não somos merecedores de nada, nós somos falhos, temos defeitos, certo? Mas se Deus te chamou para uma grande obra, meu amigo, meu irmão, esse é o momento. Alguém está precisando de uma resposta. Essa resposta aqui, se você está no lugar certo, se você está no lugar que Deus te colocou, pode ter certeza que Deus irá fazer com que você prospere, que você ande, que floresça, que tenha amêndoa para fazer o óleo, tá certo? Para derramar sobre a sua cabeça. E que Deus venha mudar a sua história, aonde você está, aonde você se encontra, tá certo? Então Deus abençoe você nessa manhã. Essa é a minha reflexão. Essa é a palavra que eu tenho para você. O Espírito Santo Deus colocou no meu coração. Deus te colocou no lugar que você está. Então, não se precipite, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Mas não saia daqui sem se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Nos ajude a atingir a meta
de 1.001 inscritos. Até amanhã, em nome de Jesus.